demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de facto busque a Deus. Palavra do Senhor. Novamente o versículo 9. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. O 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Amém. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Vamos até o versículo de número 18. Assim diz a palavra do Senhor. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Palavra do Senhor. Amém. Tome seu assento. Deus lhe abençoe poderosamente. Para quem está a acompanhar os nossos ensinos a partir do Romanos capítulo de número 1, gostaria que os irmãos hoje fizessem algumas anotações importantes daquilo que tem sido as nossas pregações aos domingos. E no domingo passado nós fizemos um resumo da discussão e da razão de Paulo ter escrito o segundo capítulo de Romanos, na verdade, que é a continuidade de algumas inquietações que ele foi tirando entre judeus e gentios no capítulo de número 1. E o capítulo de número 3 é exatamente a mesma coisa, é a continuidade de uma discussão, de algumas inquietações que existiam no meio de judeus, que são aqueles que tinham, na verdade, a vantagem por serem o povo escolhido por Deus para o início de um novo tempo debaixo da lei. E nós aprendemos, segundo João, capítulo número 1, que a lei, ele nos foi dado por meio de quem, igreja? De Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, nós estamos a falar do capítulo 3 ao 5, que na verdade Paulo começa agora a desmistificar e a explicar com mais clareza
a questão do pecado generalizado, o pecado universal. Porque os judeus, nós já tínhamos falado aqui no domingo passado acerca da diferença de judeus e os gentios. Isso estamos atualizados. E Paulo começa agora a falar e a mostrar que todos eles eram iguais perante a Deus, perante a justiça de Deus, mas havia uma vantagem sobre eles. E essa vantagem era porque eles eram, na verdade, o povo que guardava e tinha em posse as leis do próprio Deus. Porque Deus havia entregado essas leis para eles. Tanto que os gentios, eles não estavam debaixo das mesmas leis. Quem estava debaixo das leis era o povo judeu. Então Paulo começa a explicar que se há alguma vantagem entre vocês, entre judeus e gentios, é única, é que vocês estão com as leis, vocês carregam as leis de Deus e por causa disso vocês são muito mais penalizados por conhecerem as leis de Deus. Senão, diante de Deus não existe nenhuma diferença entre judeus e gentios, principalmente para aqueles que já decidiram andar pela fé em Cristo Jesus. Não existe nem judeu e não existe gentio, são todos um só povo do mesmo Deus. Amém? E Paulo começa a explicar sobre a questão da universalidade do pecado para aqueles que pecaram, para aqueles que são descendentes de Adão. Paulo começa a dizer que por causa de um só pecado, por causa de uma só ofensa, toda a humanidade teve culpa. Nos tornamos culpados por meio do pecado de Adão. Paulo queria remover da consciência dos judeus que pelo fato de vocês carregarem as leis de Deus, ou seja, serem o povo escolhido por Deus, o povo especial de Deus, o povo que Deus escolheu, isso não quer dizer que vocês não estejam debaixo da mesma condenação enquanto não estiverem debaixo de Cristo. Todos aqueles que estão fora de Cristo, eles estão debaixo da condenação por causa do pecado de Adão. Nós aqui estamos a falar da universalidade do pecado, o pecado universal, o pecado original que trouxe condenação para toda a humanidade. Aleluia. E aonde é que começou esse problema? Esse problema começou exatamente no Jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus chega a Adão e diz: Adão, você pode comer de tudo aquilo que está no jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Adão estava escondida toda a humanidade. Porque se nós entrarmos na profundeza da etimologia e dos significados de Adão, vamos encontrar uma expressão no hebraico que quer dizer humus. E esse humus que significa tanto humildade de pó ou humanidade de pessoas. Então, em Adão existia toda essa invisibilidade da humanidade. Estavam todos escondidos nele, porque Adão foi criado um modelo, o primeiro, aquele que, segundo o seu estado espiritual, determinaria como os outros seriam, que viriam por meio dele. E Adão estava aí, no jardim, quebrou os princípios de Deus, quebrou o padrão de Deus, e a Bíblia diz que Deus depois aparece para Adão, aquilo que nós conhecemos. Deus aparece para Adão e diz: Adão, aonde estás? Porque o modelo de convivência no Jardim do Éden era o homem atrás de Deus. Mas por causa da ordem que foi quebrada, por causa do princípio que foi quebrado, é o que trouxe Deus atrás do homem. Então todos eles pecaram e Deus começa a ter uma conversa com Adão. E Adão vai dizer: Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim e porque estava nu, me escondi. Quando é que Adão descobre que ele estava nu? Adão descobre que ele estava nu por conta do pecado que ele havia cometido. Porque a serpente também enfatizou isso, dizendo: o dia que você comer, os teus olhos se abrirão e como Deus sereis, conhecendo o bem e o mal. Então, o pecado de Adão
abriu a visão dos dois para a sua vergonha, para a sua nudez, por causa do pecado. E para quem conhece bem Gênesis capítulo de número 3, eu queria lá levar os irmãos em Gênesis capítulo 3, para entendermos Romanos 3 e Romanos 5, queria que os irmãos percebessem Gênesis capítulo 3, versículo de número 9 até ao 15. Podemos ler Gênesis 3, 9 ao 15. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: Onde é que estás? O homem declarou: Ouvi o som do teu caminhar no jardim e vendo que estava nu tive receio. Por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: Foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: Que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então Yahweh, Deus, determinou a serpente: Porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: Multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: Porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Essa terra está a ser amaldiçoada por conta de um pecado que foi cometido no jardim. A terra não havia feito nada. Quem está comigo? Amém. Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e coloca no jardim. E o homem está lá, vivendo com essa vida pura que Deus havia dado para eles, transferido para eles. Mas além da vida que Deus havia dado para o homem, Deus também deu algumas exigências, alguns princípios. Se não dizer um princípio, Deus disse: podes comer de toda a árvore que está no jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Disse Deus: não comereis. Mas a Bíblia diz que a serpente, debaixo da sua astúcia, ela conversa com a mulher, convence e induz a mulher ao pecado. Mas antes desse casal comer daquela árvore, daquela fruta, eles tinham uma vida pura, uma vida santa, uma vida perfeita no jardim, uma vida inocente no jardim. Aleluias. Por causa do pecado de Adão, os olhos de ambos se abriram, descobriram que estavam nus e começaram a se envergonhar. O que é que nós começamos a ver? Uma das consequências perigosas do pecado é a vergonha. Porque esse casal, eles já estavam no jardim durante todo o tempo. Estavam despidos, não havia roupa sobre eles. Mas enquanto eles permanecessem na ordem, no padrão, nos princípios que Deus havia estabelecido, eles nunca haviam se envergonhado do seu estado de nudez. Mas a partir do pecado que eles cometem, eles perdem essa consciência pura e começam agora a se envergonhar do seu estado de nudez. Aleluias. O que é que Deus queria fazer ao proibir o homem de comer? Não era apenas uma questão de comer e não comer, era para preservar a consciência pura de Adão. Era para preservar a vida que Adão havia recebido.
Então o que é que diz a palavra? Quando eles comem, os olhos se abrem e Deus aparece no jardim, começa a falar com eles, procurando por Adão. Adão, 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 aonde estás? Em nenhuma parte da Bíblia, antes de pecar, diz que Deus procurava por eles, perguntando onde eles estavam, mas diz que Deus aparecia na viração do dia e se encontrava com Adão. Aleluias. Porque a vida que Deus sempre projetou e planejou para o homem é uma vida pura, não só quanto à sua natureza, mas à sua consciência. Alguém está comigo? A pureza não era apenas quanto à sua natureza, mas também a sua consciência. Eles eram puros por natureza e eram puros de consciência. Mas quando eles começaram a pecar, eles perderam tanto a pureza de natureza e perderam também a natureza de consciência. Eles começaram agora a ter vergonha do seu estado. E Deus aparece e começa a conversar com Adão e diz: Adão, você estava onde? Adão vai dizer: Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim. E isso não era novidade, porque a voz de Deus já soava no jardim todos os dias. Adão vai dizer: não, mas eu ouvi a tua voz soar no jardim e porque estava nu, me escondi porque eu temi. Aleluias. Uma das consequências do pecado é a consciência de vergonha. A outra consequência é o temor fora da palavra de Deus. É o temor que não é de reverência, mas é o temor de medo. E Deus não criou o homem para que o homem ande com ele à base do medo. Deus criou o homem para que esse homem ande com ele à base do temor. Temor é o espírito de reverência. É você respeitar sua presença, sua palavra, seus princípios. É dizer: aquilo que Deus respeita, eu vou respeitar. Aquilo que Deus considera, eu vou considerar. O que entristece a Deus, vai me entristecer também. Aleluias. Então eles perderam isso. E Deus, quando ouve a resposta de Adão, vai dizer: tudo bem que estás nu e se escondeste. Agora, tem uma pergunta. Quem te mostrou? Quem te disse que tu estavas nu? Primeiro, eu nunca te disse que você estava nu. Porque o tipo de vida que eu lhe dei é uma vida com uma visão espiritual que já abafa a consciência da tua nudez. Então, alguém aqui te contou que você estava nu. Ele vai dizer: a mulher que fizeste o quê? Que me deste, ela comeu da fruta e também me deu. Aleluias. A pergunta de Deus foi simples, as duas. Aonde estás? Era só dizer: estou aqui, me escondi por detrás da árvore. A segunda: quem te disse? Não é quem te deu. Estamos a ver já aí o pecado a começar a ter efeito na vida da pessoa. Porque o pecado é um comportamento fora da ordem dos padrões de Deus. Aleluias. E esse pecado que é fora da ordem também faz o quê? Coloca a sua consciência fora da ordem. Aleluia. E ele vai dizer: Senhor, a mulher que me deste, não está a dizer quem te deu, quem te disse, quem te fez saber que tu estavas nu. E por causa dessa consciência do pecado, entrou agora o espírito de culpabilidade, de lançar a culpa no outro. Porque em momento algum antes do homem pecar, eles se culpavam. Por causa do pecado, eles começam agora a procurar culpados. Porque um dos sinais de que você está totalmente saindo do caminho de Deus é quando você começa a ter o espírito de culpar tudo pelo que te acontece. Todo mundo é culpado de alguma coisa que te aconteceu. Eu não quis. É porque o fulano, se ele não, esse é espírito de quem está a sair da ordem. Porque em momento algum antes de Adão pecar, culpou a sua esposa. Aleluia. Começou a culpar a sua esposa. E isso entrou no nosso DNA até hoje. Jesus morreu, mas ainda ficou lá umas sequelas. Espírito de culpar o outro. Aleluia. Essa mulher que me deste também me deu e eu comi. E Deus disse: Deus sai do homem, agora vai ter com a mulher e vai dizer: Eva, quem te mandou fazer isso?
o espírito de culpabilidade também entrou na Eva por causa do pecado. Quem te mandou fazer? Eva vai dizer, a serpente. A serpente me enganou. Se os irmãos repararem, essa história aqui não é homem culpando o homem. Se vocês forem mais a fundo, vão perceber que todos eles estão a culpar a Deus. Porque Adão, ao dizer, foi a mulher que me deste, está a dizer, o que fizeste para mim, falhou. Então, se o que fizeste para mim falhou, então o Senhor falhou ao me dar. A mulher a dizer, a serpente, está a dizer, o animal que criaste e com aquele que lhe expulsaste, fizeram. Então não é minha, se calhar também não é bem da serpente, foi o Senhor que os criou. Então parece que eles estão a pegar a culpa, estão a lançar para o homem, mas é uma afronta à própria criação de Deus. Alguém está comigo? Mas algo que me chamou a atenção é que quando Deus sai da serpente, da Eva, e vai falar com a serpente já não lhe perguntou mais. Ele tinha que falar também na serpente. Fizeste isso com o casal, por quê? Deus saiu diretamente da mulher para a serpente, percebeu que não era sobre o animal, mas era sobre o espírito por detrás do animal, de um rebelde que estava a se levantar contra o que ele estava a fazer. Eu disse, essa aqui já lhe conheço, tem histórico aqui em cima. Já não é mais para lhe perguntar. Vocês não estão a entender? Esse já não é mais para lhe perguntar. Esse aqui já tem histórico. Esse aqui é só para lhe condenar direto. Deus vai a serpente e vai dizer, serpente, maldita és tu. Já não lhe perguntou mais. Maldita és tu. E todos os dias da tua vida rastejarás e comerás o pó da terra. Depois sai daí, vai agora para quem? Vai para o homem. Porque ouviste a tua mulher. Aleluia. Porque ouviste a tua mulher. Maldita é a terra por causa de ti. A terra está a ser amaldiçoada por causa do pecado. Os irmãos vão perceber que a terra em si não fez nada, mas não era apenas no sentido de terra geografia, era de terra no sentido de humanidade. Aleluias. Uma das maldições por causa do pecado de Adão, o que foi? Deus fala para a mulher, multiplicarei as dores de quê? Do teu quê? Não quer dizer que a dor veio por causa do pecado, mas a intensidade. Quer dizer que não era para esse nível de dor. Mas multiplicarei a dor do teu parto. E o teu desejo será para o teu marido, mas ele te dominará. Aleluias. Essas todas maldições estão a ser lançadas sobre a humanidade. Está a vir por causa do pecado de um só homem. Não vão reparar, por que falamos pecado de um só homem e não pecado de Eva? Porque quem Deus coloca como responsável da terra nunca foi a mulher. Quem Deus coloca como responsável da terra foi o homem. Aleluias. Então o homem era o cabeça. Tanto que quando Eva come da fruta, a Bíblia não diz que os olhos dela se abriu. Na tua Bíblia não está que Eva comeu e o olho dela se abriu. Diz, quando deu ao seu marido. Isso às vezes até me chega a duvidar. Não é que seja bíblico. Só a pensar. Que se calhar se Adão não comesse. Só as mulheres dizer que podiam estar ferradas. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque Eva está a comer e não está a acontecer aparentemente nada. O olho dela não se abriu. Bastou o homem comer.
A Bíblia fala, e quando o homem comeu, os olhos de ambos. O pecado se consome na atitude de quem? De Adão. Aí ficou concluído. Deus agora... por que Adão tinha que comer para o pecado se consumar? Por causa do versículo 7 de Gênesis 12. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e os dois serão o quê? Então Eva sozinha não era completa. Eles só eram um se os dois praticassem a mesma coisa. Então Adão tem que pecar porque eles são uma só carne. E o pecado se consumou. E os olhos se abriram. Aleluia. E os olhos se abriram. E os dois estavam lá, em pecado. E agora o jogo de culpa começou a entrar no jardim. Não fui eu, foi a mulher que me deste. Não, também não fui eu, foi a serpente que criaste. Também se dessem pelo menos uma oportunidade para a serpente, eu não sei o que ele ia dizer. Se calhar ia contar muitas coisas. Ia falar, não, velho, eu estou mal contigo, porque eu estava lá, você me expulsou. E eu estou com raiva. Aleluia. Então, eles foram todos amaldiçoados por conta de um só pecado. Aleluia. E Paulo vai começar agora a falar de forma minuciosa que por causa desse pecado que foi cometido no jardim, entrou a morte. A morte começou a reinar por causa do pecado. Quer dizer que antes do pecado a morte não reinava sobre os homens. A morte não tinha poder sobre os homens. Mas não é apenas uma questão de morte física. Nós estamos a falar de duas mortes que existem na Bíblia, não é? Existe a morte espiritual e a morte física, que João vai dizer a primeira morte e a segunda morte. Então, existem o fato de alguns, por exemplo, se perguntarem como é que Deus disse a Adão, o dia que você comer, você vai morrer, e quando comeu, eles não morreram. Então, não se tratava apenas de uma morte física, porque a morte física, ela obedece o processo do tempo, ou problemas físicos, ou o processo do tempo. Então, você pode morrer espiritualmente e fisicamente você está vivo. Alguém está comigo? E às vezes, qual é a gravidade de ser espiritual? É que você pode morrer espiritualmente e não saber, porque você ainda está a respirar. É o que Deus começa a falar nas cartas à igreja da Ásia. Tem aqueles que têm fama que vivem, mas já estão mortos. Eles na fama ainda vivem. Já sabem que eles estão vivos, mas eles já não estão mais vivos. Eles estão o quê? Estão mortos. Então, Adão ele não morre imediatamente de forma física, mas a Bíblia diz que agora, por causa da multiplicação do pecado, Deus reduz o tempo de vida do homem. E Deus diz que o homem agora daqui para frente vai viver quantos anos? 120. E Deus ficou irado com a humanidade porque além do pecado de Adão, o pecado em forma de comportamento e atitudes ainda estava a se multiplicar. E Deus fica irado com essa atitude e decide fazer o quê? Retirar o seu próprio espírito. Diz, meu espírito não vai mais habitar entre eles. E a partir de hoje o homem viverá apenas 120. Tudo isso, irmãos, conseguem perceber a gravidade do pecado que ele causou para nós. O pecado tirou do homem a própria vida de Deus que habitava nele, no sentido da natureza santa que habitava no homem. Quem está comigo? Amém. O pecado roubou não só essa natureza, essa vida, como falamos outra vez, o pecado roubou deles também a posição de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Então, por causa de um só pecado, muita coisa começou a reduzir na vida do homem, na humanidade. Eles morreram espiritualmente, perderam a natureza santa de Deus, eles perderam a consciência da glória e ativaram a consciência da vergonha em sua natureza. Eles perderam também a posição
E eles perderam o próprio jardim do Éden, que é o lugar do prazer, o lugar do deleite. Aleluias. E eles perderam uma das maiores riquezas de um ser humano, a visitação diária de Deus. A Bíblia diz que todos os dias Deus aparecia para o homem na viração do dia. E agora, depois de saírem do jardim, o que é que eles têm que fazer? Eles precisam levantar altares, oferecer coisas para Deus para chamar a atenção de Deus. Mas não era necessário, com a vida que eles tinham fora do pecado, chamar a atenção de Deus. Nunca foi necessário. Nunca foi necessário matar um animal para servir de adoração, de oferta. Nunca foi necessário pegar alimentos do campo e levar para Deus. Mas por causa do pecado, eles começaram agora a lutar, a se esforçar, porque uma das coisas que o pecado trouxe para a vida do homem é tentar agradar a Deus pelos esforços humanos. E é isso que começou a acontecer depois da queda do homem. Dali para frente, todos os homens se esforçavam, andavam com Deus à base da força. Se esforçar para agradar a Deus, se esforçar para Deus te ouvir, se esforçar para Deus te amar, fazer coisas para Deus gostar de ti. Por causa deste pecado, eles perderam essa natureza. Aleluia. Isso é para mostrar aos irmãos a gravidade do pecado na vida do ser humano. Porque aparentemente você vai olhar para Adão e vai dar a entender, parece que ele não perdeu nada. Mas espiritualmente, ele já não era o mesmo. A pior coisa que Adão perdeu não foi o jardim. A pior coisa que Adão perdeu não foram os animais. A pior coisa que Adão perdeu é a própria vida de Deus, a natureza santa que estava introduzida no seu espírito. Aleluia. E por causa disso, agora nós vamos ver no Antigo Testamento, Deus a busca, porque perdeu tudo isso com Adão, Deus a busca de outras pessoas que o representassem. Daí que Deus se apaixona, não é? Em Gênesis 12, com Abraão, e Deus chama Abraão por causa da fé que esse homem carregava, e através de Abraão, Deus decide começar uma nova nação, um novo povo, uma nova família. Mas se os irmãos repararem, até o período de Abraão, o período abraâmico, até, por exemplo, o período de Moisés, quando começa o momento, a estação mosaica, o momento que a lei entra e vigora, todos os homens, Deus olhava para eles, Deus os considerava de acordo a sua conduta e a sua forma de andar. Deus olhava para alguém em função da sua conduta, em função da sua forma de andar. Deus se apaixonava por essa pessoa e Deus atraía essa pessoa para ele. Aleluias. No Antigo Testamento, em Gênesis, os irmãos já viram Adão a tentar fazer alguma coisa para Deus lhe visitar? Antes de pecar já? Não. Porque dentro da vida que Deus havia estabelecido para o homem, a vida que estava em Adão era a própria vida de Deus, era o tipo de vida que já agrada a Deus sem fazer nada. Quer dizer que com aquela vida que Deus havia transferido para Adão, Adão não precisava se esforçar para Deus o amar. Adão não precisava sacrificar nada para receber a posição que recebeu. Aleluias. Mas, por conta desse pecado, todos os subsídios que eles recebiam de Deus começaram a desaparecer. Agora o homem tem que se esforçar. Tem que lutar para não mentir, para Deus lhe amar. Tem que se esforçar para não trair a esposa, para Deus o amar. Até o ponto de uma só mentira, de um só ato de teimosia e rebeldia de Saul, fez Deus lhe trocar. Eu disse, porque você não me honrou, vou te remover do trono, vou colocar um melhor do que você. Deus classificava. Então tem um que é melhor do que você.
mas não era melhor do que você em questões de natureza, porque, segundo Paulo, todos fizeram o quê? Todos pecaram. Então não é que Deus estava a encontrar ou encontrou alguém que fosse mais santo do que Saul. Mas é porque Deus havia encontrado um coração mais inclinado a obedecer. Porque o problema de Saul chamava-se desobediência. Saul não era paciente. Aleluia. E através desse pecado o homem começou a reduzir. Diz comigo, o pecado nos reduziu. O pecado baixou o nosso nível. Aleluia. Esses estragos todos, eu quero lhe apresentar todos esses estragos que o pecado causou, para depois lhe mostrar quais são as vantagens que a graça trouxe para si. Vocês lembram de Jó nos seus piores momentos? A Bíblia diz que Deus aparece. Jó, Deus diz, o Senhor fala de uma, de outra e de várias maneiras, mas o homem não consegue o quê? Ouvir. Os irmãos perceberam no jardim do Éden, qual é a forma que Deus falava com o homem? Deus aparecia na viração do dia e se comunicava, um relacionamento direto com Adão. Deus não precisava que o Adão dormisse para falar com ele. A fala, a comunicação era ativa e direta, sem voltas. Mas agora quando o homem peca, até os sentidos espirituais dos homens foram quê? Alterados. E Deus diz, por meio de Jó, eu falo de uma, de duas e de outras maneiras, mas o homem não consegue me perceber. O homem não me entende. Por que o homem não entende? Porque os sentidos espirituais do homem foram alterados. E eles agora têm dificuldades de ouvir e perceber o que Deus está a falar. Daí, você vai ver até filhos de Deus, que diz a palavra que aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Mas os filhos têm problemas hoje de perceber até o que Deus fala. De tal maneira que nós ficamos aí, será que Deus ou minha cabeça? E Deus alguma vez, porque não estamos a conseguir perceber, ele diz, então, eu aguardo o momento que o homem deita para dormir, e em sonho, Deus não diz, eu falo com ele, diz, em sonho, eu introduzo nele a minha instrução. Na tua cabeça você sonhou. Na visão de Deus, Deus te introduziu instruções. Daí tem pessoas que dizem, pastor, mas eu que não lembro que sonhei. Você não precisa lembrar que sonhou. Porque no sonho, não é muito pelo que você lembra, mas é pelo que o teu espírito captou. Deus não fala só assim em imagens ou acontecimentos no sonho. Deus introduz a instrução dele no teu espírito, de tal maneira que mesmo que você acordar, tem dias que você acorda e você já sabe com quem tem que falar, mesmo que você não lembre do sonho. Há dias que você acorda, já sabe qual é a decisão que eu vou tomar sobre aquele problema, mas você não lembra do sonho. Por quê? Porque enquanto você dormia, algumas vezes Deus já falou contigo por meio da pregação, falou contigo por meio da profecia, falou contigo por meio de visões, você não percebeu. Então Deus esperou você dormir, que é a fase em que o teu espírito está sem influência da tua carne. Então Deus introduz a instrução dele para ti. E aí você acorda mais feliz e diz, já sei o que vou fazer. E você pensa que é a tua sabedoria. Não, Deus introduziu a sua instrução no teu espírito. E o problema que estava da dor de cabeça, você acorda e fala, afinal era fácil resolver. Mesmo que você não lembre do sonho, porque às vezes até a própria mensagem nem é o sonho que você teve. Aleluia. Então, até o pecado não só alterou o homem em sua natureza, o pecado também alterou os sentidos do homem. E o homem tem dificuldades não só de agradar a Deus, o homem agora tem dificuldades também de perceber a Deus.
Daí nós estamos a falar o quê? Tem dias que Deus fala conosco que nós falamos, tive uma impressão. Tem irmãos que mandam impressões. Tive um pressentimento. Estou a sentir. Mas se você orasse mesmo bem e entendesse a tua natureza, você não ia usar mais essas linguagens. Estou a pressentir. Aleluia. Amém. Crente não pressente, crente discerne. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Então os sentidos também ficaram assim, mesmo quando Deus está a falar conosco, nem percebemos que é Deus a falar conosco. Já viste até aquele dia que Deus começa a falar conosco numa pregação, e você mesmo que está ouvindo a pregação está a falar, essa parte não é para mim. Quer dizer, você nem aceita que Deus está falando contigo. Deus dá vários sinais de ver como. Qual é a dificuldade em percebermos a Deus quando estamos acordados? Porque quando estamos acordados, nós temos uma luta entre o espírito e a alma e o corpo. Então, a nossa carne está muito ativa e não nos faz perceber o que é que Deus está a falar conosco no espírito. Porque a tua carne está consciente. Algumas vezes você lembra, se calhar isso é por causa daquilo que alguém falou para mim, então, não, isso não é Deus. Então, Deus espera que a tua carne se desative a uma dimensão onde só o teu espírito está ativado. E Ele começa a falar contigo. E depois você acorda, ei, sonhei. Não sonhaste. Conversaste com alguém. Mas eu sonhei mesmo que... Não vou só falar aqui de telepatia, vamos chamar isso de outras coisas. Há pessoas que sonham, o fulano me apareceu aqui em casa. Eu lhe vi, ele estava aqui. E nós na cabeça já, se me apareceu, se deve estar ligado com feitiçaria esse aqui. Meus irmãos, há dimensões em Deus em que se você não estiver aberto para experimentar, você nunca vai entrar lá. Tem duas formas de você viajar com Deus no espírito. Você pode viajar apenas com o teu espírito e Deus pode te levar lá mesmo com o teu corpo. Deus abençoe pelo amém. Está a te pregar o que está na tua Bíblia e você não está falando amém. Porque Deus já arrebatou pessoas que desapareceram daqui, apareceram no Lubango. Então, você não conhece a tua Bíblia, Atos dos Apóstolos? Filipe. Ele está aqui, de repente Deus lhe fez desaparecer e apareceu na outra província. Eu assim desapareço aqui, apareço já assim na Inglaterra. Alguns aqui fugiram da igreja. Eu já desconfiava, então, mesmo aquela forma aí do pastor, mesmo aquela barba que ele não corta, já me dizia alguma coisa. Estou a falar, mas quem já pensou, não, estou a desconfiar, eu já desconfiava. Mesmo aquelas línguas dele, não me entrava bem. Como é que ele... Aleluia. Por quê? Porque o ser humano perdeu esse sentido em discernir por causa da natureza que foi alterada por meio de um só pecado. Aleluia. Então Deus agora tem que fazer o quê? Pecaste, sacerdote, manda se esse cara aqui pecou, traz só um animal, coloca aqui nesse altar aqui de pedra, porque se eu não matar esse animal, vou lhe matar. Era por causa disso, por causa do pecado, mas não era muito pelo pecado cometido aí. Mas é porque esses homens eram pecadores duas vezes. Eram pecadores pela natureza e eram pecadores pela conduta. O pecado de Adão já os tornou todos pecadores. E esses pecadores pecam mais. Ele por natureza já é pecador. E essa natureza nele leva a pecar. E Deus diz, para que eu não derrame sobre ele essa ira que eu tenho, essa ira que eu estou a guardar desde Adão, o pai deles, para não matar só ele, pega um animal, coloca onde? No altar. Mata esse animal, porque assim que ele morrer, não lhe mato mais, aquela ira passou. Então, Deus perdoava, remia, esquecia por causa de um sacrifício.
Mas isso antes de Adão pecar não existia. Adão, para quem entende a palavra, você vai perceber isso. Adão nunca fez absolutamente nada para agradar a Deus. O que Adão fez é só para desagradar. Porque o que agradava a Deus era já a vida que estava nele. O tipo de vida que Deus colocou em Adão era uma vida que agradava a quem? A Deus. Era uma vida que Deus tinha prazer. E o único momento que você vai encontrar esse tipo de vida que Deus tem prazer é só no Novo Testamento. Em Jesus. Jesus, a ser batizado, Deus vai dizer: João, esse aqui é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Todos aqueles que passaram, depois de Adão pecar, ninguém me dava o quê? Prazer. Mas agora, esse aqui que nasceu, eu tenho prazer nele. Então, esse é o único que eu não quero derramar minha ira sobre ele. É a única pessoa que me agrada. Aleluias. E todos nós fomos aí. Tanto o pai da fé, que é o nosso patriarca Abraão, também foi afetado pelo pecado do pai Adão. Estava lá dentro. O pai da fé, que depois também andou com Deus, mesmo andando com Deus, levantar altar, sacrificar, oferecer a Deus muitas coisas, mas o pecado ainda teve forças nele, ao ponto dele mentir. Aleluia. Sansão, um homem que Deus escolheu no ventre da mãe, Deus profetizou: eu vou fazer nascer alguém, vai ser o juiz libertador, sobre a sua cabeça não vai passar navalha. Conheceu queria falar uns nomes. Conhece a primeira mulher estava lá. Sabe, quando Deus te dá muito poder, se você não ter controle, o maior problema da tua vida não vai ser o diabo, vai ser o poder que Deus te deu. Porque quem cresce no poder, não cresce na maturidade, vai começar a pensar que por causa do poder já não pode ouvir mais ninguém. Só que é o contrário, quanto mais poder você tem, mais ouvido você tem que dar. Porque se você é uma pessoa com muito poder, mas que as pessoas já não têm prazer de te falar nada, significa que estão a deixar você se enterrar. Se preocupa quando você tem muito poder e ninguém mais tem coragem de te falar nada. Estás a morrer sozinho. O que aconteceu? Quando Sansão se apaixonou pela Dalila, Deus disse: meu filho. Deus não, pai dela, né? Ali não. Sansão, não. Eu sei o que está a fazer. Como nós os angolanos, né? Não, eu sei onde estou a me meter. Meu filho, não entra ali. Não, velho. Eu convivi com ela. A velha não lhe conhece. Mas Sansão, a aliança que você... Não, é do povo inimigo, querem te matar. Não, ninguém me mata. Eu mato 1000, eu sozinho mato 1000. A Bíblia diz: Sansão se apaixonou, porque o primeiro problema de todo homem que Deus levanta é o poder. O segundo problema é a paixão. Agora deixa eu lhe contar algo muito perigoso. O maior erro de Sansão foi colocar no coração dele quem ainda ele não estava no seu coração. É um perigo na vida você colocar no seu coração pessoas que não têm ainda você no coração delas. Porque Dalila é que estava aqui, Sansão não estava ali. Porque quando o povo inimigo ouviu
que Sansão se apaixonou pela Dalila e sabiam que Dalila era boa atriz. Sabiam, essa aqui não gostou dele. Então vamos fazer um contrato. Se você conseguir nos entregar Sansão, vamos te dar dinheiro. Então Dalila era do game. Então como é que como é que uma mulher que se apaixonou, que está te amando, vai te vender? Uma oferta mesmo, só uma oferta. Outro erro. Acho que as empoderadas. Não, essas não são empoderadas. São as poeiradas mesmo essas. Aleluia. O que aconteceu? Tudo isso é por causa do pecado. O pecado o pecado e o poder reduziu o nível de discernimento. Deixa eu dizer para alguém, por favor, quando você tem um grande destino e Deus depositou em ti muito poder, é importante você ter muito cuidado com quem você vai repartir o poder que Deus te deu. Porque senão você vai receber pessoas na sua vida que querem o mesmo poder que você tem. Outro erro. Dalila entrou na casa. Já entrou no coração. Entrou na casa. Depois de entrar na casa, aonde que Dalila vai deitar? Isso é movimento de quem sabe a fraqueza do homem. Dalila põe a cabeça no colo, na coxa. As crianças podem sair. Posso? Vocês não estão prontos para o que eu quero vos falar. Quando Deus te chama para ser cabeça, você tem que ter cuidado. Com as outras cabeças. Isso tem que ser num dia de casais. Estamos a me entender? Entenderam Lucas 15, a parábola? Silvio entendeu, né? Dalila colocou a cabeça onde? Oh, olha, tem uma irmã que entendeu. Dalila colocou a cabeça onde? No colo. Não, fala colo, está espiritual. A Bíblia diz, Dalila disse, meu homem, do jeito, você acha que você está me mentindo, você nunca se abriu comigo. Ainda agora que já estamos juntos, já nunca se abriste. Eu sinto que o teu coração ainda não está aberto. Estás a me esconder muita coisa. Me deixa mexer o teu WhatsApp se você me ama. Porque ali que estava a aliança, o segredo. Um dia faz só um teste de se mexer em WhatsApp. Aleluia.
Sansão disse, não, olha, eu tenho um problema. Se fizeres isto comigo, a minha força se vai. Amarraram Sansão, fizeram. Então entrar Filisteu, Sansão está a bater todo mundo. Ela está assim a lhe olhar. Mas se é uma coisa que a mulher não atura, é mentira. Então a mulher que lhe mentiram, primeira vez, segunda vez, terceira vez, não está embora. Essa não é missionária de Satanás. Ficou até descobrir o segredo e cortaram o cabelo de Sansão, a força desapareceu. Sabe o que eu disse no início? A morte espiritual é muito perigosa porque você não consegue dar conta quando é que morreste. Você não sabe o dia que morreste. E você acorda como se tivesse quê? Vivo. Sansão levantou e disse, levantarei novamente como os outros dias. E matarei a todos os filisteus. Só que Deus mandou escrever. E Sansão não sabia. Porque o grave da unção, o grave de coisas espirituais é que você pode saber quando entrou, mas nunca discernir quando saiu. Daí tem pessoas que pensam que são os mesmos. Tentam fazer, já não dá certo, fabricam. Porque eles não sabem quando saiu. Comportamento de Sansão, sairei como das outras vezes. E Deus diz, só que Sansão não sabia que o Espírito de Deus já não estava sobre ele. Afinal, Sansão não vencia porque era grande. Ele pensava que era o corpo. Afinal, era o Espírito que estava dentro dele. Tem pessoas aqui que tentam colocar mérito na sua capacidade, na sua inteligência, na sua beleza. Um dia tenta fazer sem Deus. Vais notar que tem gente mais bonita do que você e não está dando certo. Gente muito mais inteligente do que você que não está dando certo. Que a vida com Deus não é apenas sobre beleza, não é sobre inteligência. É sobre o Espírito de Deus ainda habitar em ti. Aleluia. Tudo isso é consequência do pecado de um só homem. Vou lhe dizer algo. Duas coisas que o pecado faz na vida do homem. Pode ficar aí, filho, toma. O pecado te torna fabricante. Você começa a inventar coisas que nunca existiram. Deus já mandou Adão fazer roupa. A Bíblia diz que por causa desse pecado, não importa as tuas boas intenções, todos pecaram. E Paulo vai dizer que esses todos que pecaram por causa do pecado de Adão estavam separados da glória de Deus. Todos. Ninguém merecia essa glória. Ninguém era digno dessa glória. Todos pecaram por causa da ofensa de um só homem. Aleluias. Vamos ler novamente Romanos 5 para encerrar. Assim diz a palavra 17. do Senhor. Começa no 17. Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante Leia paulatinamente, respeitando algumas vírgulas, mesmo assim, dando aquela pausa grande. Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse. Igreja, o que é? Porque pela transgressão de um só homem
A morte reinou. Quem Deus coloca na terra para reinar foi Adão. Por meio da vida de Deus que estava dentro dele. Então, o que reinava não era apenas Adão. O que estava a reinar era a própria vida de Deus em Adão. Mas por causa da transgressão de um só homem, por causa do pecado de um só homem, a morte começou a fazer o quê? Começou a reinar. Por causa do pecado de um só homem. Sabe que o pecado ele tem às vezes esse poder, porque o pecado pode não afetar apenas a pessoa que pecou. O pecado também afeta quem está ao seu redor. Você tem histórias na Bíblia Sagrada em que nem todos pecaram, mas muitos pagaram. O que diz a palavra? Por exemplo, quando Deus fala com Abraão acerca de Sodoma e Gomorra. Deus diz: Abraão, eu quero destruir Sodoma aí, porque o pecado daquele povo subiu até mim. Você acha que todos estavam lá, praticavam os mesmos pecados? Tinha filhos, tinha crianças. Não é? Mas Deus olha para o pecado de muitos que estavam lá e diz: por causa do pecado deles, eu vou sentenciar todos. Abraão começa a pregar o evangelho para Deus. Alguém está aqui? Um dos primeiros pregadores da graça foi Abraão. Abraão começa a pregar o evangelho. Sei que você nunca ouviu isso aqui, não é heresia. Porque o primeiro que pregou a graça foi Deus em Gênesis 3. Gênesis 3,15, onde aparece o proto-evangelho. Você estudou teologia, está na teologia. Você é teólogo. Amém? Gênesis 3,15 está lá o proto-evangelho. O evangelho antes do evangelho. Da mulher nascerá alguém que vai ferir a tua cabeça. Falando sobre quem? Sobre a geração de Cristo. E depois agora Abraão fica a falar. Deus diz: quero matar a todos lá em Sodoma e Gomorra, porque o pecado subiu demais. Abraão começa a pregar para Deus. Diz: Deus, se lá existir 50 justos, eu disse: por causa dos 50 justos, eu não vou destruir. Então lá em Sodoma tinham pessoas que não cometeram pecado, que estavam a morrer por causa do pecado dos outros. E agora Deus está a dizer que por causa da presença dos justos, que não andam nesse pecado, se lá existir, eu também salvo aqueles por causa desses 50. Então não é só o pecado individual que traz consequências coletivas. A santidade individual. Tem pessoas que pagam por causa do pecado de um. E tem pessoas que pagam por causa da justiça de um. É isso que nós lemos aqui. Então, Abraão não queria falar de 50, porque mas lá não tem 50 justos. É uma forma de levar Deus até 3, até 4. E Abraão começa a reduzir. Diz: pai, não é 50, se lá tiver 20. Ele diz: também por amor aos 20, eu salvo os 20. Esse pai, 10. Sabe quando você é amigo de Deus? Não é só: pai, faça. Lhe convence. Fala, velho, é assim. Eu tive a pensar bem, mas se o pai fizer isso, não vão achar isso sobre ti. É o que Moisés fez. Se o Senhor matar todo mundo aqui, não achas que todos que ouviram que você lhes libertou vão falar que você é mau? Assim, tiraste mesmo de lá para vir matar aqui. A Bíblia fala: e Deus se arrependeu. Aleluia. Amém. Só que tem pessoas que estão na oração: pai, faça. Pai, esse... Conversa. A oração é? Conversa. Fala, velho, se você não fizesse na minha vida, eu já estou a pregar aqui que esse ano minha vida vai mudar. Se não mudar, os que lhe preguei vão te rir. Não vão aceitar vir, pai, porque eu já lhe falei que Deus é fiel. Aleluia. E todos pecaram, alguns pecaram, quase todos pagaram. Segundo episódio, Jonas. Deus chama Jonas e diz: Jonas, sai da tua terra
Abre só Jonas rápido. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, versículo 1. O que é que diz? A palavra de Yahweh veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Então, entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis. Espera aí. Jonas decidiu fugir Da presença. Meu irmão, eu não sei, eu amo a Bíblia. A Bíblia é tão poderosa. Se você lhe prestar atenção, você vai dar muita conta de coisas que a religião não te pregou. Quem pode investigar rapidamente onde é que Jonas vivia? Quem sabe onde Jonas vivia? Jonas deu fugir, não. Para Tarsis, onde ele está, e fugir. Me ajudem os teólogos. Jonas vivia em Jope. Então Deus vai falar com Jonas aonde? Em Jope. Deus fala para Jonas de Jope para ir aonde? Em Nínive. Então a viagem de Jonas é ponto de partida Jope, destino Nínive. Agora versículo 2 está dizer que? 3. É o 3? Diz que? Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor. Devagar. Jonas decidiu fugir da onde? Da presença do Senhor. Você não está entendendo? Jonas vive aonde? Então a viagem seria: Jonas fugiu de Jope para Tarsis. Deus diz: não põe Jope. Porque quem está fora da minha vontade não aprendeu que a minha presença também é uma localização. Agora pega. De Jope para Tarsis é perto. Sabe longe aonde? Da presença de Deus para Tarsis é muito mais longe do que de Jope. É isso que eu disse. O problema é que quando você está a sair de Deus, por ser espiritual, você não percebe que já foste longe. Porque Deus também é uma geografia. Quando você sai de Deus para o mundo, por mais que ficaste no mesmo país, foste longe. Você que tem pessoas que você não consegue entender, mesmo estando na igreja, não entende nada do que está acontecendo. Porque ele continua em Jope, ele não saiu de Jope para Tarsis, saiu da presença de Deus para Tarsis. Esse comportamento de Adão. Ele continuou no jardim, mas saiu da presença de Deus para o reino da morte. É longe. É mais longe da presença de Deus para o mundo do que daqui para a China. E depois é uma viagem que só leva segundos. Mas foste longe. Por isso é que quando a Bíblia fala sobre a perdição do filho pródigo, diz: e ele foi para uma terra longínqua, porque fora da presença do Pai foste longe. É longe. O pecado de Jonas foi: Jonas ouviu, entra no barco, Jonas foi dormir no porão, as ondas se levantaram, começaram a deitar todas as cargas que estavam lá no barco para o mar, para ver se equilibrasse o barco, o navio. Mas a Bíblia diz que mesmo tirando tudo, não resolveu nada, porque a solução daquela viagem não era deitar coisa, era deitar pessoa. Eu te preguei renúncia de pessoa.
que algumas pessoas que estão a andar com Deus e nessa viagem, o barco só está pesado porque está a levar gente proibida que está a fugir. Nunca leve na tua viagem gente que está a fugir de Deus. Porque o pecado é dela, mas vai te afetar. Deus vai ser obrigado a até parar o que você está a fazer só para chamar a atenção dele. A Bíblia diz que por causa do pecado de Jonas, os comerciantes perderam o produto do negócio. Porque aquilo que estavam a deitar não era só carga de carga, era negócio dos viajantes. Quer dizer que negócio foram à falência só porque tem um profeta que está a fugir. Por isso que te aconselhamos, você embora é crente, fica com o crente. Tem pessoa que quer crente e ficar com pessoa que está a fugir de Deus. Depois tudo começa. Deus não gosta, você que está aí ficar com pessoa que está a fugir. E tudo começa a dar errado. Até o momento que Deus disse, chamem Jonas. Jonas disse, não, esse problema aqui não é de coisa, me deitam só. Jonas disse, se vocês me deitarem, está resolvido. Aí ela fala, deitaram Jonas, tempestade parou. Ela fala, tem tempestade que está passando, não é diabo. É mesmo só o Jonas que tem que lhe pegar. Agora, se vai morrer ou não é comigo. Eu não sou teu Deus. Só que tem gente, quando você decide deitar, te faz chantagem. Se você me deixar, juro que vais ouvir que eu morri. Esse é Jonas. Eu já ouvi assim, pessoas assim falar, pastor, a fulana disse, se eu lhe deixar, não vais gostar. Olha, só vais ouvir que eu me envenenei. Eu desapareci. E você está a ficar com a pessoa. Porque manda. O que vai lhe acontecer no mar é o Deus dele que se responsabiliza. A Bíblia diz, um grande peixe lhe engoliu. Aqui até daria outra pregação. Porque é muito perigoso quando você está fugindo do propósito que Deus tem para a tua vida. É grave fugir daquilo que Deus te mandou fazer. Grave. Porque existem coisas e pessoas que Deus alcançaria através de ti. Você diz, não, tem muita gente para fazer. Não tem. Deus não olha para ti como se, não, ele como não está a fazer. Não, tem coisas que Deus marcou fazer contigo. Então você não nasceria em vão. Você nasceu para cumprir algo específico que Deus tem para a sua vida. Muita gente está a morrer cedo porque disse, pai, não precisa mais fazer comigo, faz com outro. Disse, propósito de vida, morreu, morre. Estás vivo porque eu tenho um propósito contigo. Não queres cumprir o propósito? Vem. Entendeu? Tem pessoas que estão aí antes do tempo, porque elas decidiram, não querem mais fazer, pai, eu não vou fazer mais nada. Tá bom, vem. Mas ainda não vivi bem. Viver bem é cumprir o que Deus te mandou fazer. Aleluia. Fugiram, mas toda essa alteração aí foi por causa de quê? Do pecado de um homem que desvirtuou o homem. E por que Jonas não queria ir pregar? Porque Jonas estava primeiro com medo, sabia? Esse povo ali mata. Se eu vi que eu estou lá pregar, Deus disse até, prega contra. Se quando você prega a favor, te fala mal. Imagina pregar contra. Você vai falar, tua pregação é contra. Agora, os ninivitas, que já eram grandes, se Deus não está lhe obedecer, você, Jonas, ela disse, pai, eu já ouvi ele falou, pai, eu ouvi a fama desse povo, que eles são rebeldes. Eu, se for lá pregar, vão me matar. E depois, pai, eles pecam muito. Jonas é um camarada que estava a fugir os que pecam em pecado. Ele próprio está a reclamar o pecado do outro.
também está a pecar. Porque está a fugir. Está a desobedecer. Aleluia. Por causa da ofensa de um só, toda a humanidade foi quê? Foi corrompida. E a morte reinou entre nós. Continue para encerrar o versículo 17, 18. Sim, de Romanos 5. Pode repetir 17. Assim diz a palavra do Senhor. Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça. Aleluia. Diga comigo. Muito mais. O que diz aí? Muito mais o quê? Os que recebem. Os que recebem. Da transbordante provisão da graça. Não, vocês não têm Bíblia. Lê na vossa Bíblia. Muito mais o quê? Aham. Muito mais os que recebem o quê? Abundante graça e o dom da justiça. Paulo agora começa a trazer, não no sentido comparativo, mas ele começa a dizer que não há comparação entre aquilo que nós ganhamos pela graça e pela vida de Cristo, comparado àquilo que nós perdemos com o pecado de um só. É Deus que o que nós ganhamos de Cristo é muito mais. Aleluia. Muito mais aqueles que receberam desse dom da justiça, que foram achados em pecado, mas Deus, por meio de Cristo, imputou sobre eles essa justiça. Deus não te fez justo, Ele te declarou justo. Ele pegou todas as culpas desse homem, o que estava na humanidade, por causa do pecado de um. Todos foram afetados. Então Deus pega através da morte de Cristo, a sua ressurreição. E Deus agora olha para o homem, aqueles que tomaram a decisão de crer nesse Filho como seu único Senhor e Salvador, Deus os declarou justos pela graça. Então, a justiça que nós ganhamos em Cristo não é algo que merecemos, é um dom. Por isso é que é um presente que Deus te deu. Você não merecia ser chamado justo, mas por causa da morte desse Cristo, desse Filho, em que Ele tinha prazer, Deus te declarou justo pela morte do seu Filho. Aleluia. Quer dizer, livres de toda aquela maldição que Deus havia lançado sobre Adão, sobre a humanidade por causa do pecado de um só. Essa é a bênção para aqueles que estão em Cristo. Eles recebem o dom da justiça. Eles são declarados justos, inocentes de toda a culpa que foi lançada sobre eles no jardim do Éden. Aleluia. Agora, quer dizer que toda aquela alteração que o pecado causou, em Cristo Jesus nós recebemos de volta a natureza pura dele no nosso espírito. Amém. Quer dizer que em Cristo você foi justificado. Cristo removeu aquela culpa. Cristo removeu as sentenças de morte, dessa morte espiritual. Quer dizer que se você está em Cristo, por mais que você morra fisicamente, espiritualmente você continua vivo. Dessa morte espiritual, Ele nos livrou. Quer dizer que a sua graça não nos livra da morte física, mas nos livrou da morte espiritual. O pessoal vai dizer, viver é Cristo, morrer é ganho, porque se, mesmo que eu morra, certamente viverei. Então, se você está nele, você está fora, justificado. Se a tua fé está nele e você está a andar na palavra dele, Deus te declara justo, não por causa de ti, porque em ti não havia razões nenhuma para seres justificado. Aleluia. Deus te declara justo por causa
da justiça de quem? De Cristo. Você está aqui? Amém. Isso já quer dizer que você não é merecedor de nenhuma maldição. Você não é merecedor de nenhuma doença. Se a doença entrar, Deus deixou o poder para expulsar a doença. Por quê? Porque eles perderam o poder sobre nós. Quer dizer que agora estou de volta com a vida que Adão tinha, então não fico doente. Não, vai ficar doente. Porque está numa terra corrompida. Mas agora você tem o poder de remover essa doença sempre que ele aparecer. No Antigo Testamento, você não via essa autoridade sobre as pessoas que tinham no nome de Jesus. Nós temos essa graça, porque é um dom da graça que nós recebemos. Aleluia. E é por isso que diz a palavra que o justo viverá pela fé. Porque se for pelas tuas obras, ainda o que você faz hoje, você é culpado. Estávamos espalhados da vida. Se fosse pelas obras até hoje, aquilo é você está pregado em pecado, foste. Está cantando em pecado, aleluia. Não, mas nós fomos, pela sua graça, justificados. Paulo está a dizer agora para os gentios e tanto para os judeus. Todos vocês são pecadores por causa do pecado de Adão. Mas por causa de Cristo, vocês foram justificados. Inocentados. Então quer dizer que nós já não estamos debaixo da condenação que estava sobre Adão. Mudamos de geração. Nosso ancestral que está no poder não é Adão, é Jesus. Então, pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Tem um lenço. Eu sou descendente de Adão. Você pode subir aqui, Peter, vem, Peter. Mário, sobe também. Você, quem é mais alto? Você, né? Yeah. Nada, até a mesma altura. Silvio é mais baixo. Quem? O Lombe? O Lombe é mais baixo. Não está a ter muito. Eu quero falar esse e muito mais. Só que não está a diferença de ter muito mais. Cristóvão, vem. Faz favor, vem. Com o Lombe. Por causa da ofensa de um só, reinou a morte. Não é? Yeah. Muito mais. Estás a representar o muito mais. Muito mais. Aleluia. Muito mais. Sobe. Você tem aqui alguém que pode pegar? Tem um espelho aí bonito aí no quê? No gabinete. Pegue o mais bonito. Para representar o muito mais. Por causa da transgressão de Adão, de um só homem, a morte reinou entre nós. Tira o teu blazer. Coloca nele. Quem é o nosso primeiro pai? Quem? Adão. Vamos. Já? Põe assim por cima. Tira também o meu. Podemos arrancar à vontade. Também já preguei. Preciso mais, está bonito. Vai. Também põe por cima dele.
Pode ler, aí vai, o versículo 17. Pois pelo pecado, Se pela transgressão de um só homem, a transgressão de um só, homem, a igreja pode pregar comigo, quero que vocês preguem para mim. Pela transgressão de um, só o que é que entrou? a morte. A morte reinou, não é? E Paulo vai dizer que por causa desse pecado, não só a morte, mas, não é, mas a doença entrou. A maldição entrou. Então, todos aqueles, por exemplo, Adão está a ser feito à imagem e semelhança de quem? Sobe aqui com o espelho, filho. Sobe, vai. Adão está a ser feito à imagem e semelhança de Deus. Vira aqui para o Adão. Vira para o Adão. Sim. Esses estão a vir atrás de Adão. Vai mais aí um pouco, Jesus. Recua mais um pouco a semelhança. Ok? Consegue se ver, Adão? Levanta, homem de Deus. Sim. É isso que o pecado fez, trouxe peso. Aleluia. É isso que estão falando. A morte reinou, peso. Aleluia. Adão foi feito à imagem e semelhança de quem? De Deus. Então, quando Adão estava a reinar no jardim, quem quisesse olhar para Deus na terra, tinha que olhar para quem? Quer dizer que em Adão você conseguia encontrar qualidades e semelhanças do próprio Deus, mesmo sem olhar para ele, mas Adão já carrega as semelhanças de quem? De Deus. Deixa esse é o que o pecado faz, para você entender. Tá pesado? É mesmo assim, o pecado faz isso. Deixa, tira ali o que, deixa. Tira. Vem ajudar. O pecado fez isso. Deus começou a pedir ajuda nos homens. Chamou Abraão, nada. Chamou Isaac, nada. Matou animal, nada. Aleluia. Está equilibrado. Esse é o sangue do Cordeiro de Êxodo 12. Então, Adão era a semelhança de quem? Então, Adão, por ser semelhança de Deus, Adão, ele carregava apenas as coisas que Deus tinha. Mas por causa do pecado, Adão começou a se desfazer da semelhança e começou a carregar coisas que Deus não tinha. Daí, a morte entrou em Adão. Então, quando Adão agora vai para ver com quem ele se parece, Adão começa a ver que o seu primeiro estado já não é idêntico ao primeiro. Adão está a ver que agora eu não me pareço só com Deus. Agora eu estou a levar coisas que Deus não tem. Então ele se tornou a semelhança do pecado que cometeu. Doença, a morte, a miséria, a multiplicação da dor, tudo começou a aparecer. Alguém está comigo? Amém. E quando Adão peca, todos que vieram dele, fizeram o quê? Também pecaram. Então, esse homem aqui que só nasceu, só tem um dia de vida e algumas horas, nem sabe se pecar e quê, também já pecou. Nunca mentiu ninguém, mas já é mentiroso. Porque todos estão a vir dele, estão a carregar esse peso. Aleluias. Então, quando Deus olha para toda a humanidade, Ele vê toda a humanidade carregando não só o pecado, mas as consequências do pecado do primeiro homem. Então, esse aqui que pecou, morreu, desapareceu, foi embora. Mas a consequência do que ele fez,
ainda continua nos que estão a nascer. Não conheceu Adão, mas ele se parece com Adão. E agora quer entender como é que eu não fiz nada, mas já tenho doença. Vamos falar, tem um camarada que há mais de 4.000 anos atrás, há mais de 10.000 anos atrás, ele fala, mas eu não estava lá assim, você não precisa estar lá. Você faz parte da linhagem dele. E tudo que ele carregou por causa do pecado, agora também está dentro de ti. Então, quando esse homem agora se olha no espelho, já não se vê a semelhança de Deus. O homem começa a perder a consciência da semelhança de quem? De Deus. Ele agora começa a se ver a semelhança de Adão. Porque Deus se reproduziu em Adão. E nós nos reproduzimos em Adão. E continuou. Quando Cristo vem para a terra, daí o mistério de que João vai dizer, porque o verbo se fez quê? Porque o problema da terra era a semelhança do pecado que o homem recebeu. Então Cristo não pode vir apenas espírito, ele tem que pegar a matéria do homem que pecou, se parecer com esse camarada, para quando ele chegar na cruz, a morte olhar para ele como o primeiro homem que pecou. Porque a morte reina sobre aqueles que o pecado domina. Se a morte não visse pecado nele, Jesus não ia morrer. Porque a morte é a sentença dos que pecaram. Então daí, Isaías vai dizer que Cristo quando vem, ele pegou o quê? Hã? As nossas quê? Você já é o pecador. Eu sou o Cristo. Ele é o muito mais. Então, Jesus quando vem, ele, um por um. Até Isaías escreveu e falou, e ele levou sobre si, vírgula, pecados, vírgula, nossas doenças. Não tem mais nada. Nossas transgressões. Você não tem mais. Está estragando minha pregação. Então, ele leva. Me traz em transgressão. Quero transgressão. Toda transgressão. Toda dor. Vai, toda dor. Se vocês entendessem o que está acontecendo aqui agora, a pessoa que o diabo tinha que amarrar e matar, ele, porque ele que estava com todas essas coisas que Adão cometeu. Agora Cristo pega todo o pecado, toda doença, toda transgressão, toda iniquidade e coloca nele. Pegou também toda a iniquidade. E ele agora está a caminho da cruz. E ele vê, não, mas falta todas as enfermidades. E aquilo começou a pesar. Se vocês pega, quem o diabo tinha que matar é o camarada que estava com tudo isso aqui. Agora Jesus está aí para morrer, só que ele tem que se parecer com o primeiro cara que pecou. E ele agora, a caminho da cruz. Fica aí muito mais, fica aí. Não, muito mais. Vem aqui muito mais. Muito mais. Ele chega na cruz, encontra também mais 2 ladrões a carregarem um peso que não era deles.
minutos para morrer e ir no inferno. Só que viu, e esses pesos que estão convosco? Se eu vim para levar todo o pecado, toda a transgressão, aqui quem tem que se parecer com Adão sou eu. São 3 cruzes, mas é só um Jesus. Só que tem um ladrão que não está a reconhecer que esse cara veio lhe ajudar. Não quer me entregar o peso. Ainda disse, se tu és, desce. Muito mais, vem. Pega o microfone. Esse outro disse, Senhor, lembra-te de mim. Não tem, porque ele também não tem mais força para falar. Tá a pedir água, então lhe dá quê? Vinagre. Deixa o peso. Deixa o peso. Deixa o peso. É isso que o ladrão não queria fazer, deixar o peso. Tem gente aqui querendo falar, minha filha, dá o teu peso. Pai, é para te entregar. Tudo, pai. Até a minha vida sentimental, pai. Deixa o peso. Agora, também tem alguns. Deixa eu falar mais para alguém. Agora, o primeiro ladrão já entregou o peso. Mas esse segundo é aquele, pai. Você pega num lado, eu pego no outro. Uma parte sou santo, outra parte sou pecador. Dá todo o peso. Eu não vim para te salvar parcialmente. Eu vim para levar todo o peso. Ele pegou todo o peso, ao ponto dele não conseguir mais com o peso. E ele disse, Eli, Eli, lama sabatani. Todo mundo lhe abandonou, até o próprio pai. A Bíblia diz que quando ele levou todo o peso, ele morreu. No 3º dia ressuscitou. Quando ressuscitou, vieram anjos que tiraram a pedra. Toma a pedra. Quando ele morre, a doença que ele pegou do Adão deixou. A maldição do Pedro deixou. A doença do João deixou. Tudo que ele tinha deixou. Quando ele ressuscitou, Deus fez muito mais. Aquele que morreu era dessa altura, mas aquele que ressuscitou foi feito muito mais. Agora, quando ele olha para Deus, ele já não pode mais ver nem Silvio, porque tudo que lhe fazia parecer com pecado já ficou lá no madeiro. Agora ele se parece de novo com Deus e não tem mais razões para Satanás te matar. Agora deixa eu pregar para alguém. A razão de Satanás te matar é porque você se parecia com ele. Agora que você aceitou a Jesus, tudo desapareceu que lhe representa. Deixa eu só pregar para quem está a entender a palavra, por favor. Vocês sabem, se eu no espelho, se eu tenho 2 blazers aqui, o espelho também tem que ter o quê? Se eu tenho um óculos na cara, o espelho também tem que ter o quê? Porque o que está no espelho não é só eu, é a minha imagem. Quer dizer, se aqui não tem, ali também não pode refletir. Então já não sou mais semelhança de Adão. Quer dizer, o que não tem na pessoa também não pode ter mais no espelho, que é a imagem. É por isso que eu vim dizer, se não tem em Deus, não pode haver em você. Se Deus não é amaldiçoado, você não pode ser amaldiçoado. Se ele não é derrotado, então você não é derrotado. Eu sou a imagem e semelhança de Deus poderoso. É por isso, se ele está no trono, eu também estou no trono. Se ele reina, eu também reino. Se ele pula, eu também pulo. Se ele aqui está a pisar, ali também está a pisar. Se eu aqui já venci, ali também já venci. Deixa eu falar para alguém. Você nasceu para reinar. Você nasceu para reinar. Na família, reinar. Sobre o pecado, reinar. Sobre a doença.
Esse é o problema dos que foram salvos. Deus já lhe libertou, mas está aí buscar mais o que já lhe receberam. A doença já não é tua, ficou na cruz. A morte não é tua, ficou na cruz. Não vai buscar o que já levaram. Ele já levou. Eu disse, ele já levou. Até eu que levei, deixei lenço. Esse é aquele pai. Ele salvou meu espírito. Mas ainda tem uma coisa que é da minha família. Só toquei isso aqui porque é do meu pai. Herdei do meu pai. Estava a segurar o lenço porque era do pregador. Tem gente assim, Deus me salvou, mas esse lado aqui é mesmo o problema da minha família. Minha querida, não é problema da família. Eu quando estava aqui tinha gravata. Removi a gravata, também não tem mais gravata aqui. Se Deus removeu a doença ali, não tem doença aqui. Se Ele já matou o pecado, já matou em ti. Levanta-te e diga, eu vou reinar. Diga, eu vou reinar. Eu nasci para reinar. Eu não sou escravo. Tudo ficou. Ele me libertou no espírito, me libertou na alma, me libertou na carne. Eu sou 100% lavada, banhada, regenerada. A minha salvação não é um processo, é um ato imediato. Ele fez, já está feito. Mari, vem pregar comigo, vem filha, vem. Sabe qual é o problema dos crentes? Põe uma foto que me fizeste antes, quando eu estava bonito. Põe uma foto. Vem aqui com o espelho. Vamos entender agora as pessoas aqui. O problema do crente é esse. Aqui nessa minha imagem atualizada, não é como comecei, é sobre como. Aqui, no meu término, não tem gravata, não tem blazer. Imagem que? Atualizada. Pegou? Não é para fazer de novo. Põe uma antiga. Já viste? Olha essa profundeza. Põe minha imagem antiga. Está naquele telefone. Põe minha imagem antiga. Está naquele telefone. A cédula que nos condenava já foi rasgada. A derrotada está naquele testamento. A aprisionada está naquele testamento. Porque nessa imagem você não tinha problema de não casar? Ah, tinha. Mas está naquele telefone. Ei! Alguém diga ei! Mas antes me contavas que você não conseguia emprego. Agora traz o outro telefone.